Olá, estudantes do 9º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Nessa aula, nós vamos sistematizar os elementos de composição e características do gênero carta do leitor, planejar e produzir uma carta do leitor. Qual é a finalidade de uma carta do leitor? Para que será que serve uma carta do leitor? Você sabe como esse texto deve ser estruturado? Você já produziu uma carta do leitor? A carta do leitor é um gênero textual que permite o diálogo dos leitores com o editor de jornais e revistas ou entre leitores. Então, o que você tem que ter em mente? Quando a gente quer dialogar com o jornal ou com uma revista, nós utilizamos o espaço da carta de leitor. Antigamente, só existia esse recurso para conversar com o jornal e revista. Hoje, nós temos sessões de comentários, temos redes sociais, a gente pode, em tempo real, entrar em contato com o pessoal da revista. Só que antigamente isso não acontecia. Então, durante muitos anos, o único recurso utilizado para que houvesse aproximação, diálogo, interação entre leitores e escritores do jornal era a carta do leitor. Então, era muito comum que as pessoas mandassem cartas para os jornais e para as revistas. Inclusive, algumas obras da nossa literatura foram até modificadas, porque elas eram publicadas em folhetins, e aí os leitores queriam determinar ali como que ia ser a sequência do folhetim, e os autores acabavam mudando aí as histórias. Então, durante muitos anos, a carta do leitor foi o único recurso utilizado para interagir com o jornal e a revista. Hoje nós temos vários outros, como por exemplo a seção dos comentários. Só lembrando que carta de leitor é muito diferente da seção de comentários na internet, porque lá você pode, inclusive, em alguns jornais, publicar anônimo, o que não pode ser feito na carta do leitor. E lá não passa pelo crivo da revista. Lá qualquer um pode ir publicar, pode escrever qualquer coisa. Só que na carta do leitor não, é publicado diretamente na revista. Então, a aula de hoje, nós vamos falar sobre produção de texto e você vai imaginar que você vai mandar, ou você pode até mesmo fazer uma carta do leitor para uma revista, um jornal que você tenha lido um artigo que você gostou, tá? Então, a ideia hoje é nós produzirmos uma carta do leitor a respeito de um assunto que te interesse, tá bom? Seu objetivo é possibilitar ao leitor expressar-se sobre assuntos publicados em jornais ou revistas ou sobre assuntos polêmicos do momento. Para essa proposta de redação, convido você a entrar lá na Redação Paraná, na nossa plataforma da Redação Paraná. Como que você vai fazer? Você vai entrar na Redação Paraná, login e senha, que é o teu @escola, o mesmo que você usa para @escola. Você vai clicar lá na seção de atividades escolares e vai ter lá carta do leitor. Lá você vai ler o que está explicado, vai ler os textos motivadores e aí vai produzir sua carta e vai enviar para correção. Corrigir online e a partir daí enviar para correção do seu professor. Vamos planejar a produção de uma carta do leitor? Nessa aula você vai ver o passo a passo da produção. Ao final da aula, você vai produzir o seu texto. Para a produção, você vai utilizar a plataforma Redação Paraná no link, tá? O que é importante saber sobre a carta do leitor? A estrutura pode apresentar local e data, vocativo, assunto ou referência de publicação, corpo do texto, despedida e assinatura. O que isso quer dizer? Pode apresentar, pode ter ou pode não ter. Como assim, professora? É melhor que tenha. Então, nós temos ali local e data. Você vai colocar lá a sua cidade e a data do dia que você está escrevendo. Vocativo. Para quem que você está escrevendo? É para a revista tal? É para o jornal tal? Caro editor da revista tal. Caro editor da revista Super Interessante. Caro editor da revista Carta Capital. E aí você vai conversar com essa pessoa. Esse que é o vocativo, tá? Assunto. Percebi, a respeito do tema tal, que foi lido no artigo tal. Você vai discutir a respeito do artigo que você leu, do artigo, da reportagem, etc., da entrevista. Você vai utilizar o primeiro parágrafo como introdução.
Corpo do texto, depois você vai fazer a despedida e tem que assinar, tem que escrever o seu nome, tá? No corpo do texto vai ter uma introdução, que é referência à matéria ou tema e apresentação da tese. Também vai ter um desenvolvimento, fundamentação da tese com a utilização de argumentos. Também vai ter uma conclusão, retomada da opinião, a apresentação de ideias para a solução. Eu vou colocar isso aqui, você vai anotar no seu caderno e daqui a pouquinho eu volto. O que é importante você saber sobre a carta ao leitor? É um texto breve, escrito em primeira pessoa. Então, você não vai escrever 10 folhas e você pode escrever em primeira pessoa, ou do singular ou do plural, tá? Porque o ênfase está em você, que é a pessoa que está escrevendo. Temas atuais de caráter subjetivo. Você vai escrever em resposta a algo que foi publicado no jornal ou na revista. Como assim que é caráter subjetivo? Você vai dar a tua opinião. O que você acha a respeito disso? Qual que é o teu pensamento a respeito daquele tema? Linguagem simples, clara e objetiva. Você tem que usar uma linguagem formal, não vai usar uma linguagem coloquial, linguagem do dia a dia. Por exemplo, não vai usar gíria, não vai usar palavrão, não vai usar abreviações. Tem que cuidar com a ortografia. Então tem que usar concordância verbal e nominal. Então tem que escrever certinho. Não vai utilizar, então, linguagem informal. É linguagem formal, só que simples, clara e objetiva. Frases descritivas, narrativas e argumentativas. Também existe presença de destinatário e remetente. Quem que é o destinatário? O destinatário e remetente é quem manda e quem recebe. O remetente é quem remete e o destinatário é a quem se destina. Vamos ler uma notícia. Estátua de Drummond é pichada no Rio. Câmera flagrou ação de casal de vândalos. Polícia Civil tenta identificar jovens. A estátua em bronze de Carlos Drummond de Andrade voltou a ser alvo de pichadores na madrugada desta quarta-feira, no posto 6 da praia de Copacabana, zona sul do Rio. O mesmo aconteceu com a imagem de Zósimo Barroso do Amaral, no posto 12 Leblon, também na Orla. Imagens flagradas por uma câmera da prefeitura mostram um casal pichando a estátua de Drummond por volta de 1h20. Polícia Civil já foi acionada e tenta identificar os jovens que aparentam ter entre 20 e 30 anos. Essa é a segunda vez que a estátua de Drummond é pichada. A primeira vez foi em 2002, meses depois em que o monumento foi inaugurado pelo artista plástico Léo Santana. O óculos de Drummond,
Os óculos de Drummond também já foram furtados e depredados 8 vezes. O comerciante Herbert Parente limpou a estátua de Drummond por conta própria. Mesmo assim, equipes de gerência de monumentos e chafarizes devem analisar a peça e remover a tinta da imagem de Zósimo Amaral na tarde de hoje. Vamos pensar. Qual é o fato principal vinculado na notícia? Os óculos de Drummond foram alvo de vandalismo? Um comerciante limpou o extrato de Drummond? Ou a estátua de Drummond voltou a ser pichada? Qual deles é o foco principal? Nesse caso aqui, é porque a estátua de Drummond voltou a ser pichada. Só que aí eles deram outros exemplos, a questão do óculos, questão da outra estátua que também foi pichada, tá? Carlos Drummond de Andrade foi um autor brasileiro que nasceu em Itabira, no dia 31 de outubro de 1902, e morreu no Rio de Janeiro em 17 de agosto de 87. Foi um poeta, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Drummond foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro. Vamos fazer um esboço da carta do leitor? Então agora nós vamos iniciar a nossa produção do texto. Quero que você fique bastante atento, que você anote o que for preciso, e aí nós vamos iniciar a nossa produção, tá? Notícia: estátua de Drummond é pichada no Rio. Suporte: jornal Folha de São Paulo, 26 de 12 de 2013. Primeiro passo: com base nas informações acima e na notícia lida, comece a elaborar sua carta do leitor com os elementos seguintes: local e data, destinatário vocativo, referência à matéria ou tema, contextualização da tese. Contextualização e tese, ou seja, no primeiro você vai colocar o local e data de onde você está escrevendo, de você, não é de onde foi publicado, é o texto que você vai escrever. Então, o local e data, o local que você mora e a data em que você está escrevendo. O destinatário, para quem que você está escrevendo? Você pode escrever para o Folha de São Paulo. Caros editores da Folha de São Paulo. Pode ser assim. E aí você vai colocar referência à matéria ou tema. Sobre a matéria que falou da estátua do Carlos Drummond que foi pichada e tal. E lá no último, contextualização e tese. Você vai falar um pouco sobre a matéria e vai dizer o que você acha sobre isso. O que você acha sobre essa questão. Você vai dizer, então, sobre a estátua que foi pichada, eu acredito que seja uma coisa assim, assim. Você vai dar a tua opinião. Então escreve lá no teu caderno e eu já retorno. E aí, conseguiram escrever? Nesse caso, temos o exemplo ali, ó. Cidade, dia, mês e ano.
A Folha de São Paulo, prezado editor. Drummond é um dos maiores poetas brasileiros. Em um de seus mais conhecidos poemas, avisou-nos sobre as pedras que podemos encontrar em nossa caminhada pela vida. Então aqui o autor começou a introduzir o tema, tá? Gostaria de manifestar minha indignação e desaprovação ao fato de vandalismo que foi noticiado pela matéria Estátua de Drummond é pichada no Rio, publicado no dia tal. Aqui ele se posicionou, então ele deu a opinião dele, ele disse, olha, quero manifestar minha indignação, quer dizer que ele é contrário. Então, nós temos aí um exemplo de opinião. Aqui ele introduz o tema e aqui dá o exemplo da opinião sobre a questão da pichação. Exercício de número 2. Com a introdução já realizada, desenvolva seu texto utilizando argumentos que sustentem a tese mencionada. Então, como que você vai utilizar esses argumentos? Você pode utilizar argumentos de exemplificação, pode usar argumentos de causa e consequência, pode usar argumentos de princípio, pode usar exemplos. Então, você vai utilizar agora argumentos que sustentem a sua tese, como, por exemplo, você pode dizer por que é ruim pichar uma obra de arte, por que vandalismo é ruim. Vai dizer, olha, eu sou contra o vandalismo porque é dinheiro público que está lá envolvido, porque as cidades ficam feias. Faz lá no teu caderno, faz uma lista de argumentos, escreve, daqui a pouquinho eu retorno. E aí, conseguiu escrever? Vamos ver um exemplo? A estátua é uma das tantas homenagens que o poeta mereceu receber pela sua contribuição para a nossa cultura. Esse monumento é um símbolo público de agradecimento, mas também é um ponto turístico reconhecido na cidade e até do país, e por ser público deve ser preservado por todos. Então aqui ele usou um argumento de princípio, também usou a exemplificação. Agora elabore uma conclusão. Retome sua tese e argumentação e, se julgar apropriado, sugira uma solução ao fato noticiado. O que você vai fazer aqui? Então agora você vai concluir que você vai fechar com a tua opinião, você vai dizer o que você acha que precisa ser feito e você vai dizer assim, olha, eu acho que uma solução para esse problema poderia ser tal coisa, uma solução para isso poderia ser isso. Você pode falar assim, olha, as pessoas precisam ter mais educação, a gente precisa cuidar melhor do nosso patrimônio. Então você vai usar aí argumentos também para concluir aquilo que você queria dizer e pode lançar mão de alguns argumentos para vir a trazer uma solução para esse problema,
tá? Eu sei que você ainda é um adolescente, que você não vai solucionar problema nenhum, mas você pode indicar uma solução, indicar um caminho a ser seguido. Vai ficar bacana no teu texto se você fizer isso. Então escreve lá no teu caderno e eu já retorno. E aí, conseguiu? A pichação, aqui vamos ter um exemplo então. A pichação foi feita e já foi limpa. Entretanto, ficam algumas perguntas. Ocorrerá novamente? Ou que sanção dar para os causadores dessa pichação? Uma recomendação seria impor aos pichadores pagar com todos os custos da manutenção da estátua. Além disso, como muitos cidadãos pensam, apenas com a aplicação da lei, essas ações não terão fim. Portanto, eles deveriam responder na área criminal por danos ao patrimônio público. Assinado por José Alves, dramaturgo. Então, aqui foi um exemplo do que poderia ser feito, né? Mão na massa. Agora que você acompanhou e planejou passo a passo de uma carta, vamos iniciar a produção? Você vai acessar, então, a plataforma Redação Paraná, selecionar a produção textual Carta do Leitor e vai produzir o teu texto. Não esqueça de revisar o seu texto. Vai clicar em corrigir online, revisa o teu texto e envia para o seu professor para correção. Então, nessa aula, nós realizamos a sistematização dos elementos de composição e característica do gênero Carta do Leitor, planejamos e produzimos um esboço desse texto. Espero que você tenha gostado e até a próxima!